Pô, cara, eu vou dar uma palavra aqui maneira pra vocês, valeu? A palavra do Rubens, eu cortei meu cabelo, ficou muito baixinho, né, cara? A minha franja que me deixa menos... Ah, vamos lá. Eu vou ler uma palavra aqui, cara. Alguns versículos, né? Tá, é sobre Moisés, ele mata o egípcio. Eu vou contar a história. A gente já conhece a história, a gente é cristão, mas eu vou dar uma explicada, vou dar uma analisada com vocês. A morte do rei do Egito, tá. Moisés ele mata o egípcio, tá beleza, ele fez uma coisa errada, ele cometeu um crime, ele matou. Mas ele matou para defender um judeu, cara. Entendeu? Vamos ler aqui o versículo e vamos, né? Vamos falar um pouco de Deus, cara. Vamos falar também. A gente vai falar do governo desse período que a gente está. Eu vou comentar também que tem parte de estudo explicando pra gente porque, cara, a palavra de Deus, ela é útil para a realidade que a gente vive, cara. Ela é atual. Você pensa que ela é antiga? Ah, não. Pô, Êxodo e tal serve para hoje. O que aconteceu lá atrás serve pra gente hoje, cara. Eu tô te falando a parada séria, eu vou explicar. Moisés mata o egípcio é no meio do capítulo 2, o nascimento de Moisés. O cara nasceu, cara. Ele nasceu, vamos direto para Moisés mata o egípcio, foge para Midian para não ficar muito tempo, né, cara? Já não é tanta coisa que eu falo assim, cara. Pelo amor de Deus, você quer ficar me escutando? Moisés mata o egípcio e foge. Vamos lá. Êxodo 2:11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, Moisés era grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. Você vê aqui no desenho, ele viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Ele entendeu que ele era dos hebreus. Ele entendeu que ele já era grande e ele não era mais. Ele descobriu de alguma forma que ele era hebreu. Então o que ele pensou? Poxa, o meu povo, ou seja, as pessoas que eu sou semelhante, eles estão aqui sofrendo. Ele viu que um hebreu, um varão feria um varão hebreu. Você vê no desenho que Moisés ele reage mal, ele queria ele reage mal ao que os hebreus sofriam no desenho. Tu vê no desenho isso. Só que aqui não mostra detalhe, aqui mostra diretão. O que foi, filha? Pô, cara, com filhote aqui? O meu filho vai nascer aqui, meu filho aqui. Caraca, o moleque é japonês mesmo, caraca. Aqui, filho, é o criador dos gatos. Aí Moisés ele tinha ele no desenho ele vê, cara. Aí ele viu que um varão egípcio feriu um varão hebreu de seus irmãos. Cara, ele estava ferindo e olhou uma e outra banda. E vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e se escondeu na areia. Ele cometeu um homicídio, certo? Ele cometeu um homicídio, mas ele cometeu em defesa. Ele cometeu em defesa, tá bom? Ele não cometeu por amor ao fazer o que é errado. Ele olhou para a banda, para outra, estava deserto, ou seja, não era de dia. Vai ver, se fosse de dia, era um lugar que não estivesse ninguém. Então ele escondeu na areia. Até ele fazer isso na areia, cara, e pense bem, como se fosse à noite, cara. No desenho, eu não sei o que foi, filho. No desenho, eu não sei quando que ele fez isso, certo? Ele fez de dia, tá? Ele fez isso de dia, mas ele não fez como fez aqui. Ele matou um egípcio porque ele sentiu amor ao povo dele, ao povo que era o povo de Deus, que era o povo que tinha a promessa que Deus enviou. Lembrando que Deus fala com Abraão lá atrás na Bíblia, aqui atrás, ou seja, antes de Êxodo, que Israel viveria 400 anos sob domínio egípcio, né? Falou isso, ele revelou, mas Abraão não veria isso. Então tinha já um plano que Deus escolheu. Deus tinha que fazer o nome dele grande na terra. Ninguém nunca ouviu falar de Deus direito. As pessoas ouviam falar de Deus
nesse período do Egito que as pragas aconteceram. Então o povo todo, filha, que carinho, cara. O povo todo ficou sabendo. Quem é esse povo? Cara, tu viu o que aconteceu no Egito? Depois dos 40 anos é tudo para que Deus fosse conhecido. O testemunho de Deus tinha que acontecer. É um testemunho, cara. Sendo que os beneficiados são o povo hebreu, o povo israelense, o povo israelita. Ele olhou para outra banda e viu o egípcio escondido na areia. Ele tornou a sair no dia seguinte. E eis que os dois varões hebreus contendiam, estavam brigando entre eles. Já todo mundo já sabia esse negócio, cara. Você matou o egípcio e agora você quer ficar de sacanagem, né, Moisés? O qual disse: Quem tem posto em ti por maioral a juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então ele temeu Moisés. Olha que interessante. Então, no versículo 14, então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ele temeu o quê? A pena. Ele tinha um crime sobre ele, tá bom? Ele temeu o que poderia lhe acontecer depois que ele cometeu o crime. Só que esse crime foi justificado, foi um justificado. Olha só o que eu falo aqui. Parte de estudo, Êxodo 2:12. O fato de Moisés ter estado disposto a identificar com o povo de Deus, se identificou, sentiu a dor, se importou. Novo concerto. Pense, faça com os outros o que quer que faça contigo. Ele queria sofrer junto com o povo, sendo que ele entrou. Cara, ele foi rejeitado pelo rei egípcio, porque ele matou um egípcio para defender um hebreu, cara. Ele não precisava fazer isso, ele se importou com o cara, sabe? Ele realizou um juízo. O fato de Moisés ter estado disposto a se identificar com o povo de Deus e defender os hebreus por ter feito o que ele agisse de maneira radical. Ele defendeu, cara. Ele não era juiz, mas ele agiu como? Ele agiu como justiça numa coisa que o judeu ia morrer, mas também mostrou que possuía uma fé em Deus. Ele agiu de maneira radical, mas também ele agiu radicalmente, mas também mostrou que possuía fé em Deus. Moisés rejeitou os prazeres temporários do pecado pela honra de sofrer por Deus e com o povo de Deus. Moisés não precisava fazer nada. Moisés podia ter ficado sendo egípcio, poderia ficar, os hebreus estão sofrendo, pô, eu tô nem aí pra eles, cara, pode ficar sofrendo à vontade lá, que eu vou ficar aqui na regalia. Então isso que aconteceu foi um sentimento interno dele, dizendo que ele queria fazer justiça ao povo, o povo hebreu que sofria na mão do egípcio. Então Moisés rejeitou os prazeres, rejeitou porque ele foi embora, ele saiu do Egito. Descobriram que ele matou. Que isso, Moisés? Você matou um egípcio? A gente vai te matar também, então a justiça vai acontecer. Então ele fez uma justiça para um grupo de pessoas que eram castigados diariamente e trabalhando, cara. Eles eram castigados mesmo, não tinha brincadeira ali, eles eram castigados, não era família. Então você verifica, cara, que o rei egípcio queria matar ele. Por que isso? Isso aí é retaliação, cara. Retaliação. Para eles é justiça Moisés morrer. Só que o que Moisés fez foi justiça, né? Ele agiu de maneira radical. Não deveria ter feito aquilo. Ele não deveria ter matado o egípcio, mas ele agiu como impulso. Porque o egípcio poderia ter matado ele. E tu acha que não matava? Peraí, filho, vai matar o filhote? E tu acha que os egípcios não matavam? Não matavam os hebreus trabalhando, né? Vamos lá. Vamos passar. Não é muito tempo não, pode ficar tranquilo que já vou terminar. Acho que não vai dar nem 20 minutos, estamos em 10 minutos. Tá ouvindo o faraó, pois o faraó Moisés procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu, desde que afasta do faraó, e habitou na terra de Midian, sentou-se junto ao poço. Pra você ver, Moisés, né, a história lá, Midian sentou-se junto ao poço. Ele fugiu, foi pro deserto, fugiu diante da face do faraó, habitou na terra de Midian. Escapou pelo deserto, porque tem um deserto ali do Sinai. Eu acho que é o deserto do Sinai, né, cara? Tem um deserto ali perto do Egito. Ou seja, ele segue em direção
a Midian, ou seja, o lado direito, o Egito ele fica na África. Pro lado direito deve ter mais a terra do Oriente. Midian fica mais para lá, que é o sul e sudeste de Canaã. A terra mais que Israel ficou. Ô filho, você tá toda dengozinha? O que foi? Você quer carinha agora? E Midian, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Que isso, hein, cara? 7 filhas? O cara tinha filha pra caraca. As quais vieram tirar a água. E todo mundo quer tirar água lá. Encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Pra você ver, tinha trabalho, cara. Não era homem que tirava, né? Interessante. Você vê também na época de ver uma filha para ver uma esposa para Isaac, não é isso? Não é isso? Uma esposa para Isaac? Para Jacó? Eu confundo. Não, ver uma esposa para meu filho, Isaac. Aí encontrou Rebeca. Ela também estava tirando água. Então as mulheres tinham parecia um papel semelhante, né? Tirar água. Então vieram os pastores e lançaram dali. A lançaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-os e beberou-lhes o rebanho. Cara, o interessante que eu vejo nesse versículo é que essa gata aqui, ela é toda felininha. Aqui ela. Essa aqui é branquinha, cara. Cara dela. Eu tenho que cuidar disso aqui ainda. Meu Deus. Que parada louca. É aqui, então. Moisés, além de ele ter que se virar no deserto, cara, ele defendeu mulheres que ele nunca viu, cara. Que cara maluco é esse? O cara, ele é gente boa, porque não que ele seja gente boa, ele viu, cara, pô, tem mulher aí, você vai deixar a garota pegar água? Pra sorte dele, Deus colocou aquelas mulheres lá para que ele fosse visto e acolhido num grupo de pessoas que eram benfeitores, né? Que no caso é o quem? Eu esqueci o nome do cara. O sacerdote de Midian, que ajudou Moisés até, né? Ele levantou, defendeu de banho, e vindo a Reuel, seu pai. Reuel, ele disse, por que tu nasce hoje tão depressa? Aí eles disseram, um homem egípcio nos levou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância. Para você ver, cara, da mão do pastor. Não fala nada na Bíblia sobre esses pastores, mas eram pastores que pensavam de maneira assim, cara, tá falando de pastores, né, cara? Na Bíblia não tem nenhum relato de quem eram esses pastores, mas eles estavam recolhendo água também e queriam recolher primeiro, né, cara? Onde você vê o que? Nesse pequeno versículo aqui, você vê que você tem que se importar com a vida alheia. E esses pastores, eles queriam receber primeiro essa água. Eles não queriam cuidar, deixar que as mulheres pegassem água para elas, para que eles ficassem esperando. É uma coisa assim de fila, né, cara? Mas se eles eram pastores, o nome já diz, pastores, eles também tinham algum tipo de gado. Então você tem que entender que você, cara, tem que ser não só pelas mulheres, mas se você é um pastor de ovelhas, na verdade ele era um pastor, os pastores de Midian tinham, eles também, interessante que o ser pastor era uma coisa abominável aos egípcios, tanto que a mulher falou ali, olha só, um egípcio ajudou a gente, só que ele não era egípcio, era hebreu, ele não tinha se apresentado, né? Então, se você verificar, meu amigo, minha amiga, pastores era uma pessoa rejeitada no mundo egípcio. Mas eu quero que você entenda, pastor não, você tem que se preocupar com as suas ovelhas. E não só com as suas ovelhas em particular, mas ser um benfeitor, cara. Não simplesmente... É claro que você tem que ver o seu rebanho em particular. Mas, cara, você tem que pensar em ser, tá? Não só fazer ações que beneficiam pessoas do seu rebanho e não pensar nas outras. Você não pode... Tem que ser, cara, amor ao próximo, né, cara? Você é pastor. E eles disseram, isso que eu tô falando, desses pastores, apesar de não ter parte de estudo, isso é uma coisa bíblica.
Ah, não é o meu rebanho, eu vou ver o interesse do meu rebanho. Eu não vou verificar pessoas que precisam, ou seja, de menos assim, preferência. Você não é só pastor da sua igreja, do seu rebanho. Você é um pastor que cuida de pessoas, ou seja, pessoas que vêm a você, pessoas que precisam, você tem que dar preferência, claro, né, cara? Você é um pastor. É o que está falando aqui, pastores. Êxodo 2:19. E elas disseram: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e beberou o rebanho. Os pastores de Midian eram muito legais. Ele disse às suas filhas: de onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai para que eu coma pão, né? O pai ele queria fazer beneficência, ou seja, ele era um cara bom. Reuel, tá falando aqui que o nome é Reuel, né? Eu não lembro desse nome, mas tá falando que é Reuel, a Zíbora, que ele se casa. Então as garotas estavam tão assustadas, afoitas, né, cara? Porque, no caso assim, elas foram ajudadas pelo cara. E eles pegaram água e deixaram o cara lá, não se preocuparam em ajudar ele, né? Ele era um cara assim que tava ali, pô. O que tá acontecendo aqui? Moisés, como um cara que tava sofrendo, passando a dificuldade dele no deserto, ajudou mulheres que nunca viu diante de pastores que viam o seu interesse e elas assim pensaram assim, pô, vamos trazer esse cara. Assim, no caso delas, até assim, compreensível, porque elas iam trazer um homem sem a permissão do pai, né? Pô, peraí, quem é esse cara? Ele ajudou a gente. Então ela trouxe pro pai a informação. O que elas podiam trazer é trazer uma água para ele. Não sei se elas ofereceram água para ele. E também nos. Olha só, cara. Elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. E também nos tirou água em abundância, beberou o rebanho. Ele tirou a água para elas, cara. Ele fez essa coisa assim, como se fosse alguém familiar deles, como se fosse alguém importante. Tirou água para o coração desse cara, Moisés. É o Moisés que matou o egípcio. O Moisés que fez justiça, ou seja, agiu de maneira radical, não deveria agir, mas fez isso. Mas ele cuidou de mulheres que nunca viu e ficou lá. Ele disse aos seus filhos: onde está ele? Porque deixaste o homem chamar para que coma pão. O cara tá fazendo aí. Foi, filha. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Aceitou. Ele deu a Moisés a sua filha Zíbora. Toma aí, minha filha, porque você fez uma parada legal. Então pega a Zíbora. E a Zíbora, a qual teve um filho, ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Foi ele que chamou o nome. É ele que deu o nome, o filho Gerson, é o nome atual. Tem gente com o nome de Gerson, né? Ai, você. Ai. Tá. Depois disso, os midianitas eram descendentes de Abraão e sua segunda esposa. Os midianitas, eles eram descendentes de Abraão, Midian, esposa de Abraão, Quetura, após a morte de Sara. Sara morreu, o cara viveu, acho que o cara ficou vivo ainda. Eles viviam não sei se ele ficou vivo ainda, tá, gente? Eles viviam ao sul e sudeste de Canaã. Branquinho. Moisés permaneceu em Midian durante 40 anos. O cara ficou se distraindo lá, né? Aprendendo alguma coisa. E também ele deve ter sido pastor, né? Pelo desenho ele foi, mas pela Bíblia, Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Moisés ia apacentar Moisés o rebanho de Jétro. Jétro, seu sogro. Reuel, ele vindo elas a Reuel no seu pai. E vindo elas a Reuel, seu pai. Ele disse: por que tomaste hoje tão depressa? Se esse Reuel era o pai, eu sei que Jetro era o sogro de Moisés. E Reuel pode ser um parente também, né? Reuel era, acho que, um dos parentes. Não sei se era o lugar, aí fiquei em dúvida aqui. Período em que Deus preparou o seu futura tarefa naquela mesma região. Preparou, ele estava sendo preparado. Ele não estava preparado ainda, né? O deserto, ele ficou 40 anos sendo preparado, caralho, que negócio aí. Ele tinha 40 anos quando saiu do Egito. Já era alguém de autoridade. Filho, você vai machucar o teu filhote?
Ela pega ele pelo pescoço, cara, e vai levando. Tá. Aí ele ficou 40 anos sendo preparado, ele já tinha 40, foi com 80. Com 80 ele recebeu a chamada no apacento do povo e tal. Já vou terminar, tá, gente? Moisés, enquanto esteve no deserto, ele fez algumas obras mais importantes na vida de Moisés enquanto ele esteve no deserto, providência de Deus. Aqui, tá, aqui que eu falo aqui a parte do que o povo clamou. Depois de muitos anos de opressão, o povo de Israel começou a clamar desesperadamente a Deus por ajuda, desesperadamente. Eles estavam desesperados, tá? Eles estavam clamando. Quando se voltaram para o Senhor, ele respondeu. Eles se voltaram, eles estavam desesperados. Primeiro eles estavam desesperados. Depois, quando eles clamaram ao Senhor, aí sim ele respondeu. Ou seja, Deus, ele espera que você clame a Ele. Você pode estar desesperado à vontade. Ele quer que você clame a Ele. Ele pode te ajudar antes? Pode. Ele pode te ajudar antes se você clamar a Ele. Existe testemunho de pessoas. Pela Bíblia, cara, eu não estou pensando num versículo bíblico para você aqui, numa história. Porque eu não penso no versículo. Eu não decoro o versículo, eu decoro a história. A história da história eu penso no que está escrito. Não decorado. Eu lembro da história, é histórico. Então, no caso de Paulo, por exemplo, Paulo ele não clamou para Deus, ele achou que servia a Deus, né? Uma outra história, um clamor de pessoas. Deus, clamar-te-ei, te responder-te-ei, te farei coisas grandes e firmes. Então Deus, ele quer que você procure Ele. Ele tem misericórdia de você, Ele te ama, Ele cuida de você. Mas no caso aqui da história, Deus, ele queria que o povo dele desse atenção a ele. Eles clamavam. Eu acho que eles não clamavam para Deus egípcio. Eles tinham a contaminação deles. Alguns deles acreditavam nos deuses egípcios, cara. Eles estavam ali, sabe? Eles tanto pediam ajuda. Eles tanto pediam ajuda. Eles tanto pediam ajuda, mas eles queriam voltar, sabe? Porque eles tinham comida. Então você tem que saber estar na dificuldade. Você quer ser oprimido ou você quer se manter sustentado por Deus? Isso te dá nervoso? Você prefere sofrer? Então, quero que você entenda que Deus, ele quer que você clame a Ele, busque a Ele. Buscar a Deus. Ele ama você, tá? Mas Ele quer que você procure a Deus por ajuda. Quando se voltaram para o Senhor, Ele respondeu. Que é o versículo 23 e 25, que eu vou ler. Antes dessa época, muitos viviam adorando os falsos deuses do Egito e provavelmente tinham dependido inutilmente deles para obter ajuda e alívio. Olha só, cara. Os deuses egípcios não podiam responder. Deus não podia aliviar. Cara, sinceramente, Deus não podia aliviar para os... Deus não podia aliviar. Olha, clama a mim. Deus esperou eles se tocarem. Os deuses egípcios não vão ajudar a gente. Vamos clamar a Deus, o Deus de Abraão. Vamos lembrar do nosso Deus, o Deus que a gente servia. O Deus que a gente não servia, né, cara? O Deus que a gente foi prometido pra gente uma terra. Abraão, você lembra dos deuses? Do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então eles, na ajuda que eles precisavam, eles já acharam a ajuda deles, cara. Simplesmente isso. Não foi os deuses egípcios que ajudaram e deram um alívio. Procure no lugar certo. Ou seja, oração, pessoas de Deus, casa de Deus que é de Deus, tá, né? Não é um templo espírita, não é um templo que não adora a Trindade, tá? Jesus, tá bom? Eu creio que um pastor digno, ou seja, digno quando eu digo, é uma pessoa que te oferece apoio quando você precisa, dentro das capacidades dele, naquilo que ele consegue, cara. Então, se você verificar bem, você vai ter a sua ajuda se você buscar a Deus. Lembrando que você tem que buscar no lugar certo, a pessoa certa, o Deus certo. A pessoa certa é aquela que busca a Deus, te dá apoio, mas o Deus certo, quero que você entenda. Existem muitas religiões, existem muitos santinhos, mas você tem que clamar ao Deus certo. No caso aqui, eles clamavam os egípcios, tá?
Então, o que eu quero lembrar para você é que na época de que Bolsonaro, lembrando da política, né, cara? O Bolsonaro, ele foi embora, correu, saiu. Todo mundo clamou Ave Maria, Bolsonaro, alguém ajuda a gente, alguém ajuda a gente. Só que aqui, vamos ver. Aqui fala de unidade. O povo estava desesperado pela opressão que ele estava passando, estava sofrendo, estava ficando difícil, né? Eles morriam, é claro que morriam. Então, como eles estavam desesperados, todos clamaram. Em Apocalipse fala que Israel, cara, que Israel, ele, todo Israel clama a Deus para Deus destruir o exército que veio do Armagedon, todo Israel. Então eles tocaram que estavam clamando ao Deus errado, que era o anticristo. Eles clamaram ao Deus certo, porque eles estavam em desespero, porque eles estavam numa situação, poxa, a gente fez besteira, esse não é o Deus de Israel, não é o Jesus prometido. Clamaram, aí chega o milênio, Deus destrói os exércitos e chega o milênio. Então eles fizeram o mesmo aqui, eles clamaram ao Deus certo. Qual o Deus certo? O Jesus, o Deus e o Espírito Santo. É a religião aqui que eu apoio, ou seja, o Deus que morreu por você, o Deus que segurou Israel nesse período aí, cara, que é um período de desespero. Então os deuses egípcios não te ajudaram. Eu não sei qual o Deus que te ajuda, cara. Vou ser sincero. Você acha que pode encontrar um Deus que te apoia e te ajuda, te dá auxílio? Porque o diabo também responde, o diabo também dá auxílio para encontrar a sua alma, para que você entregue a sua alma a ele. Então, de certa forma, ele pode te dar alguma coisa, tá? Mas esse povo aqui era um povo que tinha uma promessa com Deus. E Deus não ia deixar que um Deus falso dos egípcios respondesse. Sinceramente, os deuses egípcios, ou qualquer Deus que eles pudessem buscar, que não era o verdadeiro, não daria um alívio para os hebreus. Queria mais que eles sofressem mesmo. Então Deus, ele vai dar o alívio para o povo dele, porque eles têm uma particularidade. Eles têm o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vocês são meu povo, busquem a mim. Então Deus, ele colocou esse espírito, imagino que eles pensaram, e Deus lembrou, Deus, ele socorreu num momento de dificuldade, né? Então eu quero que você entenda que, olha aqui, eu vou ler Êxodo, antes de terminar o 3, Êxodo 2, 23 em diante. E aconteceu que depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Um rei do Egito morreu. Beleza? Morreu um rei do Egito. Eles suspiraram por causa da servidão. E seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Então parece que... Vai pra lá, filhota. Vai pra lá, tá? Vou brincar com a gata aqui não. Eu ouvi o Deus do seu gemido. E lembrou-se, esse homem. Lembrou Deus do concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu ouvi o Deus do seu gemido. Ele ouviu o gemido, ouviu a dor, ouviu o sofrimento. Deus é um Deus que alivia, tá, gente? Lembrando, Deus de Israel é um Deus que aliviou lá no velho concerto. Porque eles tinham promessa com esse Deus. Você tem promessa com um Deus que não te dá promessa, né, cara? O Deus da Bíblia é o que cumpre promessa, tá? Lembrou que o Deus do concerto com Abraão, já que Jacó tentou Deus para os filhos de Israel. Ele conheceu os Deus. Ou seja, conhecia antes. Interessante, né? Deus, ele conhece todo mundo. Vamos ver se tem parte de estudo falando isso. Não tem parte de estudo falando isso. Ele conheceu-os. Ou seja, ficou sabendo deles. Olhou para eles. Olhou para a aflição deles. Aí é que Deus chama Moisés, cara. Olha só, te falar uma coisa. Moisés estava sendo preparado. Deus já sabia que Moisés ia ser chamado. Se você verificar na parte de estudo, eu não sei se é Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele chamou Moisés para essa função. Mas ele esperou o povo clamar primeiro. Quando o povo clamou, ele usou quem tinha disposição, quem é Moisés. Quem ele já tinha preparado, né? No deserto, 40 anos. Então, quem poderia buscar mais a Deus e servir a um povo que estava sofrendo, como ele se importou matando o egípcio, e se importou com as mulheres aqui,
pegando água, pegou para elas. Cara, o cara tinha coração. Ele foi lá, saiu do conforto dele, onde ele estava com uma esposa e 2 filhos, né? 2 filhos, não é isso? E um filho. Mas ele foi lá atender o chamado de Deus. Então, cara, para você atender o chamado de Deus, você tem que não só ouvir a Deus, você tem que amar o seu povo, o seu próximo. Você tem que se botar à disposição, porque ele poderia ter dito não. Vamos ver aqui uma coisa mais. Apacentou Moisés do rebanho, dejeto, seu sogro, sacerdote Midian, ele levou o rebanho do deserto, veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu o anjo do Senhor apareceu, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Ele viu uma parada e ele queria chegar aqui, parada, porque a sarça você não queima. É vendo o Senhor que você ficava pra lá. Esse cara tá chegando aqui. Qual é desse cara? A vega bradou Deus a ele do meio da sarça. Ele disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. Eu tô aqui, cara. Pode chegar junto aí que eu tô aí. Ele disse: Não te chegues pra cá, senão vai tomar pra casa. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ele disse: Mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. E Moisés encobriu o rosto. Ele ficou assim: Caraca, porque temeu olhar para Deus. Ele disse: Senhor, tenho visto e tentado atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, conheceu, né? Ou seja, a parada bíblica explica aqui que quem foi Moisés, mas Deus teve que usar à disposição alguém. Usou Moisés, preparou Moisés, né? Ele sabia de todas as coisas, ele conheceu. Você quer que Deus te conheça? Olha o que Deus está falando aqui, cara. É a palavra da Bíblia, nem parte de estudo. No 25, no Êxodo 2, 25, ele tentou Deus para os filhos de Israel. Ele conheceu, cara. Deus já conhece tudo, certo? Ele ficou sabendo do que estava passando. Ele tem ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conhecia as suas dores. Conheceu, porque conhecia as suas dores. Quando você clama a Deus, quando você fala com Deus, quando você entra em desespero, ou não, desespero, eles estavam chamando por Deus, eles estavam precisando de ajuda, cara. E Deus, ele foi o ajudador, ele ajudou, chamou uma pessoa que ajudasse. Por que Deus não foi lá e desceu ele mesmo? Olha que interessante. Por que Deus não morreu na cruz? Porque foi Jesus. Então Deus, ele usa pessoas. Ele precisa de mim e precisa de você para fazer uma obra na vida de pessoas, ajudar, amar, se importar, ter coração, fazer a obra. Então, se você está à disposição ou não, quero que você entenda. Você pode ser abençoado, você pode ser honrado como Moisés foi. Moisés, cara, desde até a época de Jesus, o cara passou 4.000 anos, né? Davi, todo mundo ficou sabendo que é Moisés, mas é pela glória? Não é pela glória, porque servir a Deus te faz importante, cara. Vamos ver se a gente conta mais coisa aqui. Portanto, descer para livrar da mão. Ou seja, ele desceu. Olha o que ele está falando. Ele desceu, ele mandou Moisés. Como é que ele desceu? Ele está mandando Moisés. Portanto, desci para livrar da mão, porque ele ia fazer coisa nos egípcios. É para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Então Deus estava despejando fora esse povo que não servia a ele, talvez conhecesse, né? Talvez conhecesse a Deus, porque passou a conhecer quando estava no deserto, na nuvem de fogo e a nuvem, passou a conhecer, mas, né? Só Rabi aceitou. E agora este clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tem visto a opressão com que os egípcios os oprimem, né? O opressor, né, cara? Os egípcios oprimiam, castigavam, os caras estão desesperados, estão castigando mais ainda. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, filho de Israel, do Egito. Então Moisés, disse a Deus: quem sou eu que vai falar ti do Egito, filho de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que eu te enviei, quando houver tirado este povo do Egito. Eu vou ser contigo. Quem sou eu, Senhor, para fazer essa grande obra? Quem sou eu? Tu tá aí me chamando, mas tu tem todo o poder? Por que tu não faz essa obra e chama alguém mais capacitado? Ele era humilde, né? Engraçado, ele tinha capacidade, ele ajudou, ele tinha coração. Capacidade ele achava que não tinha. Deus, ele deu capacidade para ele. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disseram: qual é o nome
Que lhes direi? Qual o nome? Então disse Moisés a Deus: qual é o teu nome? O que eu vou dizer? O Deus de vossos pais me enviou. O Deus de vossos pais, Abraão. Ele disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aí Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O início, né, cara? Até hoje a gente conhece Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Vai junto aos anciões de Israel, anciões, os mais sábios, os mais velhos. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu, dizendo certamente a responsabilidade dos mais velhos, tá? Os anciões. Como eu ouvi um pastor falar numa ceia na igreja, olha, quando fazia uma cidade, sei lá, uma cidade, um bairro, juntava as 10 famílias, não sei quantas famílias, 12, juntava as famílias, não sei pouco, algumas famílias e os mais velhos da família. E daí eles faziam uma sinagoga. Aí fazia a igreja, eles eram os líderes daquela área, ou seja, os mais velhos, os mais capacitados no assunto, que buscam a Deus, que sabem resolver alguma coisa, né, naquela área ali, que conhecia Deus. É tudo que você precisa, cara. Eles não eram sábios em colher lenha, eles eram sábios em conhecer Deus, cara. Os anciãos, por que os anciãos? Os mais velhos. Os mais velhos eram os mais honrados, né? Então tá. O Senhor, no dia de vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó, me apareceu dizendo exatamente: eu vos tenho visitado. Porque Deus te visitou, cara. Tu veio aqui, que droga, hein, cara. Será que você acreditaria? Portanto, eu disse: favorecei subir até a aflição do Egito, a terra de Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, tá? Uma terra que emana de mel. E ouvirão a tua voz. E ouvirão. Estão desesperados. Estão chegando lá que Moisés voltou. Irás, tu e os anciãos de Israel, o rei do Egito. E dir-lhe-ás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. No desespero, cara. Tu veio ajudar a gente? Pode ajudar assim a gente. É claro que os egípcios, eles não iam dar ideias, eles não iam ter fé que Deus ia fazer uma coisa que nunca fez antes, cara. Eles não iam acreditar nisso, que Deus ia fazer uma coisa inusitada, para que ele fosse conhecido e que Israel fosse honrado, né? Eles estavam sofrendo pra caraca. Deus não ia gostar que... Claro que não. Tanto que matou o herdeiro egípcio, né? Eu sei por aí que o rei do Egito não vai deixar ir, nem ainda por uma mão forte. Isso aqui é interessante. Eu conheço essa parte. Não vou ler a parte do 4. Mas Deus, ele não endurece o coração de Faraó porque é predestinação, tá? Ele endurece porque ele escolhe rejeitar a Deus. Os deuses egípcios, eles não eram amigos de Israel. Primeiro, Deus, ele não escolheu, ele escolheu endurecer o coração de Faraó, mas ele escolheu por uma decisão de Faraó, porque ele permitiu isso, ele fez isso para mostrar toda aquela obra, e Deus fosse conhecido e honrado, e fosse ouvido pelo povo de Israel, não rejeitado no deserto, depois de tudo que ele fez, entendeu? Lembrando que eu e você somos pessoas. Nós temos o nosso reconhecimento por uma obra, mas eu quero que você entenda, Deus é diferente. Cara, eu tô torto aqui. Pô, minha filha, Deus é diferente. Deus, ele... Pô, cara, ele é Deus, cara. Ele não erra, a gente erra. A gente faz as coisas pra Deus. Falou ali, eu vou enviar você pra me ajudar a tirar esse povo. Cara, uma pessoa ajudar Deus, imagina isso, cara. Então a importância que Moisés tinha. Você está lendo o versículo aqui, mas lá em Israel Moisés é alguém. Ele só não é alguém hoje porque passou muito tempo, cara. Jesus chegou e mudou as coisas. Pessoas apareceram. Então naquela época Moisés era muito importante. Moisés tirou, cara, com a mão de Deus, tirou do Egito. É filhote aqui. Moisés tirou o povo de Israel do Egito, cara, pela mão de Deus. Então, eu acho que tinha importância dele, mas ele tinha que entender que é Deus que merece reconhecimento. Deus merece reconhecimento. Você faz só a sua parte. A gente é pessoa, entendeu? A gente faz as bênçãos e tal, a gente faz as coisas, mas Deus, ele é o amoroso
que ajudou eles no momento do desespero. Moisés não sabia de nada. Deus conhece todo mundo e todos, tá? Fique ciente disso. Então eu agradeço a sua atenção. Falei tanta coisa que eu até esqueci o que eu falei, cara. Meu Deus, para recapitular, né? Para dar uma conclusão. Mas fica aqui minha mensagem. Agradeço você me ouvir. Deu 40 minutos. Falei coisa pra caraca, hein? Pelo amor de Deus, hein? Então fica na paz aí. Já é de noite, tá? Já é de noite, meu. E pra você, a Branquinha. Fala, Branquinha. Fala com eles aí. Branquinha deu um olá. Branquinha é mãe. É nóis. Valeu. Fica na paz. Boa noite.